Olá pessoal, eu sou a Ellen e venho apresentar para vocês o nosso pupurri do que chamamos Pílulas do Conhecimento. São pequenos filmes que vocês receberão para refletir sobre a educação e suas teorias. Acreditamos que esse material poderá plantar sementinhas no dia a dia de vocês para ajudar na reflexão da prática. Serão pequenos vídeos enviados por nossa equipe com temas ligados aos nossos documentos e diretrizes. Vamos lá? Vamos iniciar falando sobre a teoria epistemológica norteadora das atividades educacionais do SESC em Minas. O termo epistemologia vem do grego e pode ser traduzido como estudo do conhecimento. Em termos gerais, podemos dizer que não há diferença entre epistemologia e teoria do conhecimento. Teoria epistemológica significa ciência, conhecimento. É o estudo que trata dos problemas relacionados com a crença e o conhecimento, sua natureza e limitações. Então, quando fazemos parte de instituições que buscam desenvolver o conhecimento do sujeito, é necessário que tenhamos o mesmo entendimento de como esse sujeito aprende. Por isso é tão importante que uma escola e todos os espaços educativos tenham uma teoria epistemológica como norteadora das suas atividades. Já sabemos, então, que as escolas e demais espaços educativos precisam estruturar sua prática pedagógica de acordo com uma linha de pensamento conceitual. A epistemologia, que constrói a filosofia adotada pelo Programa Educação aqui no SESC em Minas, elegeu o construtivismo e o socio-interacionismo como teorias norteadoras do processo ensino-aprendizagem. Essas duas teorias, de forma distintas, mas companheiras, foram idealizadas a partir de dois estudiosos do desenvolvimento cognitivo e aprendizagem humana, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Mas quem foram esses estudiosos do processo cognitivo? Vamos lá! Vygotsky nasceu em 1896, na Bielorrússia. Filho de uma família culta, sempre teve uma riqueza intelectual, tornando-se um questionador sobre o homem e a criação de sua cultura. Estudou Direito e Literatura, tendo um percurso acadêmico interdisciplinar, já que transitou por diversos assuntos como artes, literatura, antropologia, cultura, medicina e psicologia. Iniciou sua carreira aos 21 anos, logo após a Revolução Russa, e foi o fundador do Laboratório de Psicologia na Escola de Professores em Gomel. Suas experiências com formação de professores despertou o interesse para o estudo dos distúrbios de aprendizagem e de linguagem, além de diversas formas de deficiências congênitas e adquiridas. Influenciado por ideias de Marx, Vygotsky, ele se dizia marxista, desenvolveu sua teoria sobre funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Embora tenha vivido apenas 37 anos, Vygotsky deixou uma grande herança teórica que foi silenciada por quase meio século. Ele era acusado de idealista. E quem foi, então, o tão falado Piaget? Piaget nasceu em 1896, na Suíça. Filho de uma família abastada e culta, foi um renomado psicólogo e filósofo, conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget revolucionou as concepções de inteligência e desenvolvimento cognitivo a partir de pesquisas realizadas com crianças. Trabalhou na Universidade de Paris com testes de inteligência infantil. E aos 27 anos lançou seu primeiro livro intitulado A Linguagem do Pensamento da Criança. Observando o desenvolvimento dos próprios filhos e outras crianças, Piaget impulsionou seus estudos sobre como ocorre a aprendizagem. Apresenta, então, a existência de 4 estágios de desenvolvimento cognitivo no ser humano: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal ou abstrato. Piaget influenciou a educação de maneira profunda. Para ele, as crianças só podiam aprender aquilo que estavam preparadas para assimilar. Já os professores caberia, então, aperfeiçoar o processo de descoberta dos alunos. Em seu livro, Piaget relata seus estudos sobre desenvolvimento cognitivo para demonstrar que a capacidade cognitiva humana nasce e se desenvolve, não vem pronta. Piaget morreu aos 86 anos, deixando muito material a ser estudado e repensado pelos profissionais que trabalham com a aprendizagem. É importante dizer que tanto Piaget quanto Vygotsky compartilham de ideias construtivistas, onde a única aprendizagem significativa é aquela que ocorre por meio da interação entre sujeito, objeto e outros sujeitos. Mas, afinal, qual a diferença entre o construtivismo e o socio-interacionismo? O construtivismo, inspirado nas obras de Piaget,
é uma teoria sobre a aquisição e origem do conhecimento, que acredita que as estruturas cognitivas do sujeito não nascem prontas. Essa abordagem teórica defende que, se uma criança é colocada em um ambiente estimulante, sendo o professor o mediador do processo, ela consegue aprender por meio de lógicas próprias, conforme seu desenvolvimento biológico avança. Assim, cada aluno deve ser o centro do próprio processo de ensino-aprendizagem. Essa prática ocorre por meio de metodologias ativas, que tenham por objetivo a construção do conhecimento, considerando a experiência e os conhecimentos prévios que cada indivíduo traz consigo. Já o socio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem com foco na interação entre o indivíduo e o meio. Essa teoria, apresentada por Lev Vygotsky, defende que, através das interações sociais, o indivíduo transforma o mundo e é transformado por ele. Dessa forma, o homem não é apenas produto do meio, como afirmava Piaget. Ele passa por constante transformação, além de também ser transformador. Vygotsky traz como ponto central de sua teoria a ZDP, que seria Zona de Desenvolvimento Proximal. Você já teve a oportunidade de refletir sobre ela? Vamos lá! Existe um determinado estágio de desenvolvimento em que, recebendo um estímulo, o sujeito avança mais do que o esperado na compreensão do conhecimento. Este pequeno intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento potencial é chamado ZDP. Ao criar situações-problemas que levem o sujeito a questionar o próprio conhecimento, damos a oportunidade para que ele evolua nesse conhecimento. Em outras palavras, a ZDP é a distância existente entre o que o sujeito já sabe e aquilo que ele tem potencialidade de aprender. Nesta teoria, o professor age como alguém que conduz o aluno ao aprendizado. Seu papel deve ser ativo em sala de aula, não como detentor e transmissor de conhecimentos, mas como um mediador, um estimulador da aprendizagem, fazendo questionamentos que levarão o aluno a pensar e deduzir novas hipóteses. Podemos comparar as teorias propostas pelos dois estudiosos e então conseguiremos ver que uma vem complementar e enriquecer a outra. Vamos lá, vamos fazer essa comparação. Para o construtivismo, a aprendizagem está condicionada ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e seus estágios. Já no socio-interacionismo, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, interdependentes e recíprocos. Na visão do construtivismo, enquanto sujeito de seu conhecimento, o homem tem acesso direto aos objetos e eventos. Por outro lado, o socio-interacionismo acredita que, enquanto sujeito de seu conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos e eventos. Esse acesso é mediado pela linguagem. Para o construtivismo, cabe ao professor apresentar situações de aprendizagem compatíveis com o desenvolvimento cognitivo do aluno e que, ao mesmo tempo, representem desafios. No socio-interacionismo, o professor participa como mediador do processo ensino-aprendizagem. A ação do professor deve acontecer dentro da ZDP, considerando o conhecimento prévio do aluno. Por fim, na visão do construtivismo, o aluno é ativo no processo ensino-aprendizagem. Consequentemente, vivencia uma ação solitária. Já no socio-interacionismo, o aluno é interativo nesse processo e está sujeito a contribuições e troca de experiências. Vamos voltar e destacar as principais características da linha epistemológica que adotamos. Podemos citar 8 características relevantes. Conhecimento prévio real, que é o ponto de partida para o desenvolvimento do conhecimento potencial. Foco na interação. Vivência em sociedade, que é essencial para a construção do conhecimento. Condução da criança no processo de aprendizagem pelo professor, que deve ter papel ativo de mediador e estimulador, e não unicamente transmissor. Aluno ativo no processo de aprendizagem mediante a experimentação, pesquisa, estímulo à dúvida e desenvolvimento do raciocínio. Incentivo à curiosidade e vontade de aprender. Consciência de que o meio social pode bloquear ou estimular, além de promover o processo de desenvolvimento. E, por último, o erro, que é visto como contribuição para o processo de construção e reflexão. Bem, fico por aqui. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.